Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos de filosofia espiritualista, que vão ao ar todos os sábados às 15 horas. Ajeitando aqui o nosso equipamento, ajeitando para a gente apanhar o mínimo possível, porque apanhar a gente vai apanhar, não tenhamos dúvidas disso. Minha geração nasceu com enxada, vassoura, quando moleque estilingue, essas mídias sociais, esses instrumentos, equipamentos eletrônicos realmente não fazem parte da minha geração. Mas a gente vai contornando as dificuldades neuronais, intelectuais, técnicas, para conseguir realizar com o mínimo de satisfação os nossos estudos. O mais importante é ampliar o campo de acesso, o campo de atendimento, o campo de trabalho, o campo de investigação. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Os nossos estudos de hoje, atendendo a sugestão da nossa irmã Cássia Cristina, nós vamos trabalhar um tema que aparentemente é muito fácil, porque é um tema muito trabalhado, especialmente nos contextos religiosos, nos contextos filosóficos e espiritualistas, que é a caridade. Mas se nós observarmos para o título da nossa aula de hoje, dos nossos estudos, nós vamos ver que eu coloquei verdadeira caridade. E por que eu fiz questão de colocar isso? Porque é um termo utilizado pelos espíritos nas obras organizadas por Allan Kardec. E a verdadeira caridade não é fácil de nós alcançarmos. Não é fácil de nós alcançarmos. Por quê? Porque nós nos iludimos muito ainda com as nossas capacidades morais, com as nossas posturas já em conformidade com a justiça, com a verdadeira virtude, com o critério de bondade. Por que eu digo que não é fácil nós alcançarmos a realização da verdadeira caridade? Vocês se lembram de uma passagem do Evangelho em que um jovem chegou para Jesus e disse: "Bom mestre", e Jesus imediatamente advertiu-o, dizendo: "Peraí, por que você está me chamando de bom? Bom é só o Pai, bom é só Deus." Se a gente for fazer uma enquete eletrônica, nós vamos verificar que a maioria de nós não admite não ser chamado bom. A nossa diretora está me dando um aviso aí. O que é? Vem cá. Ah, é? Então corta, encerra e começa de novo. Ah, já está ao vivo agora? Você colocou público agora? Ah, nós tínhamos esquecido, estava falando aqui com a Dil, minha esposa e nossa diretora. A gente apanha o tempo todo desses novos equipamentos eletrônicos, a gente apanha o tempo todo das mídias sociais, dos formatos. Ontem tomamos um baile novamente do software de transmissão. Fizemos uma transmissão teste algumas horas antes, deu tudo certo. Fomos fazer outra transmissão no horário, vocês viram o desastre que foi. O som não funcionava, tivemos que improvisar uma transmissão via iPad, ou seja, ficou de cabeça para baixo, é o caos. Para a minha geração, esses instrumentos e equipamentos novos são o caos. E as novas gerações já nascem completamente dominando, né? Porque eu tenho um primo que é professor de design e é um especialista em mídia eletrônica. Ele diz: esses equipamentos são muito intuitivos.
Qualquer criança vai intuitivamente operar bem um aplicativo, né? Pois é, esse é o grande problema. Nós não somos intuitivos da nossa geração. Nós fomos criados para sermos intelectivos, racionais. E se tem uma coisa que não é racional, é o tal do computador. Por isso que a gente apanha. Agora a gente começou a transmissão e tinha deixado o formato de transmissão ao vivo no Facebook para um público restrito, ou seja, só para eu e a Dil, que nós fizemos um teste de manhã para ver se a transmissão ia dar certo e esquecemos de mudar o público-alvo a ser atingido. Então a gente já estava aqui uns 2 minutos, eu falando para mim e para ela, só agora que vocês começaram a ser notificados. Então sejam bem-vindos mais uma vez a este programa. E hoje nós vamos atender a uma indicação, uma sugestão da nossa irmã Cássia Cristina, para estudarmos a caridade, porque é um conceito muito falado, em filosofia mesmo, né? A gente conhece que na filosofia vedântica, a prática da caridade, do auxílio ao próximo, é uma das determinações de evolução para a evolução moral. A gente sabe que todas as tradições religiosas são no sentido especialmente de desenvolver a prática da fraternidade. Mas esse termo ganhou uma notoriedade muito grande com o advento da doutrina espírita, porque os espíritos mostraram que caridade nada mais é do que o amor em ação. Para nós seria muito fácil se a gente soubesse o que é amor, né? Essa é uma outra grande, a maior dificuldade de quem empreende estudos de filosofia, especialmente da filosofia espírita. Agora, estudar o que seja a caridade é um dever, porque é o primeiro dever de todo ser racional. A fraternidade universal, a solidariedade humana. Isso quem deduziu foi o filósofo Immanuel Kant. O Kant, na sua obra, já que a gente está num curso de filosofia espiritualista, né? Filosofia do espírito, Kant é um filósofo alemão que viveu no século XVIII, desencarnou no mesmo ano que Kardec reencarnou, 1804. Kant nasceu em 1724 e desencarnou em 1804. E eu considero a filosofia ápice do pensamento iluminista, coroado esse ápice do pensamento iluminista com a doutrina espírita. Então eu insiro a filosofia espírita no movimento filosófico iluminista. E o Kant diz o seguinte: a gente, quando fala em caridade, a gente pensa logo em auxílio material. Sem dúvida nenhuma, este é um ponto fundamental para a realização da solidariedade humana. Mas, durante o nosso estudo aqui, a gente vai ver que não necessariamente tem que ser neste sentido. O amor em ação não significa exclusivamente relação material. Muito pelo contrário, né? Se a gente for pensar no amor como a força universal criadora, fruto, primeiro resultado, primeira criação de Deus, o amor como uma força universal, a gente vai ver que há várias maneiras da gente realizar, se não plenamente ainda, porque nosso modelo, pelo menos no meu caso, é Jesus, e para chegar até Jesus a gente vai ter que comer um bocado de feijão com farinha, como dizia meu avô, mas já dá para nós termos uma boa noção, especialmente depois da organização da doutrina espírita. Mas o Kant foi um dos primeiros filósofos a destrinchar, a investigar criticamente alguns princípios humanistas estabelecidos por Jean-Jacques Rousseau. Aliás, o Kant confessa que foi o Rousseau que o despertou para os direitos da humanidade. E ele desenvolve o pensamento, as ideias originárias de Rousseau, de uma forma crítica. E na sua segunda obra crítica,
da trilogia crítica, ele tem 3 obras intituladas Críticas: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica da Faculdade do Juízo. Na segunda obra crítica, na Crítica da Razão Prática, ou seja, na Crítica da Razão Moralizada, é isso que significa o prático para o Kant, aquilo que é moral, o Kant vai dizer o seguinte em relação à dignidade da pessoa. Ele diz, eu já falei isso na aula da semana passada, mas é importante porque neste ponto é fundamental para a gente investigar o conceito de caridade, é fundamental a gente começar a estabelecer algumas posturas filosóficas, a nossa perspectiva de investigação. E o Kant diz o seguinte: todo ser racional incorre em culpa. E a gente sabe que culpa ela pode ser tanto pela ação quanto pela omissão. Todo ser racional incorre em culpa quando permite que na organização nacional, na organização da Constituição dos Estados, na organização da humanidade, uns gozem privilégios enquanto outros suportem privações. Por que eu estou trazendo Kant para esse nosso estudo? Não fosse suficiente esta dedução filosófica do Kant, esta máxima de responsabilidade humana perante o estado do semelhante, o estado de carência, o estado de humilhação do semelhante. Uma máxima trazida no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, na pergunta 932, Kardec indaga a seguinte questão: por que a miúde, porque normalmente parece que o mal está vencendo o bem no mundo? E qualquer olhar, qualquer investigação que a gente fizer um pouco honesta, observando os direitos das pessoas, os direitos humanos, os direitos básicos de todo cidadão do planeta. Por que a miúde, pergunta Kardec, parece que o mal está vencendo? E os espíritos respondem: o mal não está vencendo e o mal não vai vencer nunca. Acontece que o mal faz propaganda de si. O mal é insidioso. E os bons são tímidos. E eu complemento, e por isso se omitem. Então, estabelecendo as bases dessa nossa investigação a respeito do conceito de caridade, eu gostaria de partir deste princípio. Qual é a responsabilidade de cada um e de todos os seres racionais? O Kant diz que é importante que nós regulemos as relações humanas, porque sendo o planeta uma esfera, isso ele falou em 1700 e fumaça, hein, gente? Sendo o planeta uma esfera, o espaço planetário, que pode ser habitado, ele é limitado. Então, se um ser humano sair andando deste lado do planeta e der a volta, ele fatalmente vai encontrar com outros seres humanos. Por isso é importante regular as relações. E na dedução dele de liberdade, ou seja, liberdade é o signo da racionalidade. Todas as vezes que eu perco a minha liberdade, ou que eu oprimo a liberdade do outro, eu me transformo, eu perco o caráter de ente racional. Assim como o outro, eu obrigo o outro a perder a sua liberdade, eu o transformo numa coisa. E isso é muito grave. Portanto, para falarmos de caridade, né, Cássia, eu sinto frustrá-la. E sinto as nossas irmãs e os nossos irmãos aqui que porventura tenham se iludido com a facilidade desse tema, a verdadeira caridade. Não é fácil. Se fosse fácil, os espíritos não tinham perdido vários capítulos, ou não tinham dedicado vários capítulos nas obras básicas para esclarecer este conceito de caridade.
Mas como eu dizia, se nem Jesus admitiu ser chamado bom, porque bom, segundo a consciência dele já ligada com o bem supremo, que é o Pai, a gente tem que investigar qual é o conceito que a gente faz de nós mesmos. Por quê? Porque nos dizem os Espíritos que a raiz de todo o mal no mundo é o egoísmo. O Buda diz que a raiz de todo sofrimento é o apego. E os Espíritos reafirmam esta máxima aqui na pergunta 927. Onde Kardec pergunta o seguinte: será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? E a resposta é: verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. A gente vive um dilema no movimento espírita, no movimento religioso, de uma forma geral, porque não há nenhuma pessoa que sustente em si, cultive em si um sentimento religioso que não entenda já ser necessária a sua prática da fraternidade, da solidariedade humana, no caso dos espíritos, a caridade, no caso dos espíritas, a caridade. Mas a gente vive num drama, eu pelo menos vivo um drama grave com relação ao que é de fato a prática da caridade. Porque eu já tive o desprazer de, há uns 25, 28 anos atrás, estar no interior, no sertão de Pernambuco, a trabalho, numa época em que fazia 2 anos que não chovia. Então eu que sou criado no interior de São Paulo, a gente estudava na década de 70, estou confessando já aqui a minha idade. Na década de 70 a gente estudava, né, em OSPB, Organização Social e Política Brasileira, uma disciplina que tinha naquela época, o drama que viviam os nossos irmãos nordestinos e que eram chamados os flagelados da seca. Eu já tive o desprazer de estar numa região chamada Joaquim Nabuco, no interior de Pernambuco, numa época em que uma cidadezinha que vivia em função de uma usina de açúcar, e portanto da cultura da cana, muito tradicional na região de Pernambuco, e eu estive para um trabalho advocatício, eu era advogado naquela época, e a cidade estava vivendo um drama desses, de flagelo, mesmo pela seca, porque era para estar em plena colheita e produção aquela usina de açúcar, só que a safra tinha sido frustrada, perdida, porque fazia 2 anos que não chovia. Então eu cheguei na capital do Recife e via uma cena que a gente só estudava aqui nos livros de OSPB, que eram as portas das igrejas lotadas de pessoas necessitadas, de todas as ordens. E quando eu cheguei em Joaquim Nabuco, eu vi realmente o que significava isso naquele tempo. Uma verdadeira miséria. Mas eu estive em 2011 na Índia, aprofundando estudos em meditação e filosofia vedântica, e o que eu vi na Índia, em comparação com a miséria que eu constatei naquela viagem ao Nordeste brasileiro, eu que já vivia numa capital como São Paulo, que nós temos um cinturão de pobreza na periferia também muito grande. O que eu vi na Índia não tem paralelo. A Índia parece um outro planeta e não um outro país, em termos de miséria humana, por pobreza extrema, por flagelação cruel do semelhante. Mas como eu dizia, a gente vive, eu enquanto cristão vivo um dilema. Por quê? Vocês se lembram de uma passagem em que Jesus
estando na casa de um publicano, convidado que foi pelo seu anfitrião para um jantar. E o publicano, a gente sabe, era o coletor de impostos, né? Uma pessoa mal vista pela comunidade judaica. E Jesus, estando lá à mesa com os comensais, eis que se não adentra a festa uma mulher, Maria de Magdala, da qual Jesus tinha realizado um processo de desobsessão, e a tinha livrado do ataque de vários espíritos. O evangelista diz 7 espíritos. Essa é a história de Maria de Magdala. Momentos antes, Jesus tinha realizado a desobsessão de Maria Madalena. E Maria Madalena, em agradecimento a essa libertação que Jesus realizou dela em relação aos espíritos que a obsidiavam, ela, num gesto muito significativo, principalmente naquela região, né, na Palestina, que seguia muito a tradição da Ásia, da Índia, que até hoje é vigente, do discípulo tocar e beijar os pés do mestre quando se encontra com ele. É o primeiro gesto que o discípulo faz em relação ao mestre ao se encontrar com o mestre, é deitar no chão e tocar, beijar o pé do mestre, numa atitude, num gesto, num símbolo de absoluta humildade perante aquele que é o seu orientador. E este fato relatado pelo evangelista é muito simbólico, de uma importância simbólica muito grande, porque é a primeira vez que a gente vê Madalena manifestando a sua disposição verdadeira de seguir a Jesus como seu único e verdadeiro mestre. E aí ela lava os pés de Jesus com seu pranto de gratidão. É emocionante para mim essa passagem evangélica. É uma das mais emocionantes que tem para mim do Evangelho, é essa passagem, porque Madalena, diz o evangelista, banha os pés do Senhor com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos e derrama sobre a cabeça de Jesus, ungindo-o. Este é o símbolo máximo da significação do termo Cristo, é o ungido. Maria Madalena, já com Jesus em vida, reconhecia a Jesus como o próprio enviado, o ungido, o Cristo enviado de Deus. E ela usa um perfume maravilhoso, que ela tinha trazido consigo da sua casa, da sua mansão em estilo romano, porque a Maria de Magdala era a dona do prostíbulo na cidade cujo nome gerou o seu próprio nome, Madalena, Maria Magdalena, Maria de Magdala. Então ela era uma mulher muito rica, ela era a dona do que a gente chamaria hoje da boate, né? Da casa de prostituição. Ela era a dona do bordel. E ela traz, como uma mulher muito rica, ela traz um perfume num vaso de alabastro, que era um vaso muito finamente adornado e muito valioso já naquela época. E quando um dos discípulos vê aquela mulher fazendo isso, aparentemente, segundo os olhos dele, desperdiçando um perfume tão rico, tão caro, ele a adverte e chama a atenção de Jesus, falando assim: ô mestre, por que você deixa essa mulher fazer isso, desperdiçar esse perfume caríssimo desse jeito? Nos nossos tempos hoje, um Coco Chanel, vamos dizer assim, né, de 500 ml, nem sei se tem isso, mas que deve custar uma fortuna, lá na Champs-Élysées, em Paris, né? E se a gente vendesse, se ela desse para nós e nós vendêssemos esse perfume, daria para nós alimentarmos, daria para a gente alimentar dezenas de famintos, de necessitados,
E o senhor deixa ela gastar esse dinheirão aí com esse ritual que a gente não está entendendo nada do que ela está fazendo? E o que me incomoda é a fala de Jesus. Escuta, por que você vai incomodar a mulher? Para cuidar dos pobres? Ela está fazendo um serviço que vocês não tiveram condições de realizar até agora. Ela está reconhecendo a minha missão aqui. E vocês não perceberam isso ainda. Outra coisa, diz Jesus, por que vocês se preocupam tanto com os pobres? Pobres vocês vão ter sempre. Aí eu espanto quando Jesus fala isso, porque parece que ele está desprezando a oportunidade de nós realizarmos aquilo que a gente pensa hoje ser a verdadeira caridade. Na verdade, Jesus sabia, e isso que ele afirmou, a gente constata até hoje, já faz 2000 anos, e eu há 7 anos atrás, constatei, infelizmente, a veracidade desta informação de Jesus. Pobres a gente vai ter sempre na terra. Por quê? Porque nós não vencemos ainda a aproximação maior que o ser humano, que o espírito encarnado no planeta Terra conserva. O que é essa localização a que me refiro? É em relação à escala evolutiva. Os espíritos dizem que o principal vício, o vício radical, ou seja, a raiz dos demais vícios morais, espirituais, é o egoísmo. É do egoísmo que brota o orgulho, que brota a vaidade e todos os outros vícios morais, que nós conservamos muitos ainda. Por quê? Porque, dizem os espíritos, nós nos encontramos ainda muito mais próximos da nossa origem do que da nossa destinação. A nossa origem, enquanto seres inteligentes, é o estágio evolutivo em todos os reinos da natureza. Dorme no mineral, né? Estagiando no mineral, vegetando no reino vegetal, despertando, sonhando no reino animal e sublimando no reino espiritual, humano. Os espíritos dizem que nós estamos ainda muito mais próximos do instinto animal do que da consciência divina. Por isso que nós conservamos ainda tanto egoísmo, ou seja, a doença do ego. É por isso que o Kant chama a nossa atenção, e os espíritos igualmente, na pergunta 927, 932 do Livro dos Espíritos, para essa responsabilidade de cada um e de todos os seres humanos para com o estado de verdadeira necessidade do semelhante. E por que a gente ainda tem essa dificuldade? Porque nós ainda não nos convencemos verdadeiramente desse nosso estado evolutivo. Nós não nos convencemos ainda verdadeiramente da nossa origem evolutiva, da nossa origem como princípios inteligentes criados por Deus, simples e sem nenhum conhecimento. E que estamos evoluindo, saindo do reino animal irracional. A neurociência mostra que o cérebro, a atual conformação do cérebro humano, tem no máximo 300 mil anos. Até este ano passado era 200 mil anos. Aí descobriram um fóssil que já mostra que a conformação cerebral nossa data de mais ou menos 300 mil anos. Isso é muito pouco. Isso é nada perto da história do universo. Só perto da história da Terra esse tempo é nada. Então isso justifica a nossa infância espiritual enquanto seres que já deveríamos ter nos livrado do instinto animal. O instinto animal, indubitavelmente, ele é muito importante para a conservação do organismo. Se a gente tivesse que pensar para respirar e para o coração bater, a gente morria rapidinho, o corpo morria rapidinho. Então o instinto é muito eficiente.
Mas nós não somos mais animais irracionais. Mas, infelizmente, é assim que a gente se comporta ainda. Tudo para os meus e para mim. Aos outros, a lei. Não é assim que a gente... eu estou falando agora para a comunidade espírita, tá? Que já tem muito clara a noção e o conceito de caridade. Agora, o que Jesus estava dizendo é que a gente devia abandonar os necessitados? Absolutamente não. Ele estava esclarecendo o que os espíritos colocam para a gente. A distinção de posses materiais no mundo é muito importante, porque espíritos necessitam de todas as condições existenciais de carência e de fartura para aprender a aquisição da virtude. Então, ora encarna como rico, ora encarna como pobre. Isso faz parte do trabalho, do processo pedagógico, evolutivo espiritual. Mas também essa distinção entre carentes e aqueles que têm fartura é para que a gente exercite e consiga sair da animalidade, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade humana, para um dia, quem sabe, a gente conseguir realizar a verdadeira caridade. Por que eu digo isso? A minha experiência como trabalhador espírita, como todos os que vão para o espiritismo pela dor, como é o meu caso, se deu junto de trabalhos de assistência aos necessitados. E principalmente na casa onde eu iniciei meus estudos e meus trabalhos, tinha essa tradição e continua até hoje de atendimento alimentar às pessoas em estado de rua. E esse trabalho é realizado até hoje. Mas eu, graças a Deus, logo que eu iniciei meus trabalhos mediúnicos, eu recebi a comunicação na nossa reunião de 2 ex-fundadores do movimento espírita na minha cidade. Esta casa, para a gente ter uma noção, ela é mais antiga que o município. Portanto, é uma casa hoje que está beirando os 90 anos. E a tradição era essa, de assistência aos necessitados. E aí um desses irmãos fundadores do movimento espírita na minha cidade, que é Marília, no interior do estado de São Paulo, veio dizendo o seguinte: olha, eu só vim para alertá-los de uma coisa. Eu cheguei no mundo espiritual, disse ele, carregando nas minhas costas 2 toneladas de sopa que eu havia ajudado a elaborar e distribuir para os necessitados. E achei que eu fosse chegar em condições maravilhosas espirituais. E me deparei com uma condição miserável no mundo espiritual, para mim. Por quê? Porque embora o meu trabalho de assistência social aos necessitados tenha servido a eles, tenha sido benéfico para eles, para mim, no entanto, que realizou esse trabalho, não serviu para absolutamente nada em termos de evolução espiritual. Porque eu me sentia orgulhoso desse trabalho que eu fazia. E aí, meus irmãos, isso me remeteu imediatamente às lições de Jesus, com relação a não saiba a mão esquerda o que a direita fizer. Lembra dessa passagem? Por quê? Porque de Jesus, o trabalho de verdadeira caridade deve ser absolutamente abnegado. Ou seja, com negação de si. Todas as vezes que a gente realiza uma prática de solidariedade humana, de fraternidade, e a gente se sente com o direito de de receber a gratidão alheia ou reconhecimento
do nosso semelhante, que diz Jesus para nós: olha, este agradecimento, esta gratidão que você esperou receber, esse prestígio social que você esperou, já é a tua paga para esse trabalho que você realizou. A grande dificuldade nossa é exatamente isso. A gente acha que a gente é bom, no sentido sempre colocando a nossa avaliação, a nossa autocrítica sob o paradigma daquele profeta que a gente escolheu seguir. Porque é esse o caminho que a gente escolheu para tentar realizar aqui no mundo todas as nossas potencialidades de autodivinização. Então, meu paradigma aqui hoje é Jesus. Tem irmãos que escolheu seguir o Buda. E o Buda tem referências precisas, máximas precisas também de autodivinização. Porque o Buda diz: a raiz de todo sofrimento, a causa de todo sofrimento é o egoísmo também, diz o Buda. Colocando como sinônimo o apego. O apego é a causa de todo sofrimento no mundo. E isso é muito bom para a gente analisar a nossa relação com as coisas. Se a nossa relação com as coisas é de posse, dificilmente a gente vai conseguir realizar uma prática caridosa, verdadeira, material. Por quê? Lembremos-nos do óbolo da viúva, a oferenda da viúva. Jesus, dando uma lição aos seus discípulos, postados na porta do templo, chamou a atenção dos mesmos para o momento da oferenda. Eu gostava muito quando era católico e a missa, o momento da oferenda. E a gente cantava cânticos lindos e era um momento muito emocionante, né? A gente cantava até um cântico que dizia: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eu adorava esse cântico, né? E me emocionava e me emociono muito até hoje. Mas eu confesso que naquela época eu me equivocava com relação ao que era a verdadeira caridade. Porque nessa passagem do Evangelho em que Jesus chama a atenção dos discípulos, ele fala: agora vamos ver quem fez a maior oferta, a maior oferenda a Deus. E aí vai um fariseu e deposita no gasofilácio, aquele cofrinho onde a gente coloca a oferenda, várias moedas de ouro. Aí vai um saduceu e oferece várias moedas de prata. E os discípulos de Jesus observando e Jesus olhando os discípulos. E aí finalmente vai uma senhora, viúva. E se hoje ser viúva no mundo, onde as mulheres já estão emancipadas profissionalmente e empoderadas, né, sexualmente falando, não é fácil ser viúva hoje. Naquela época, se uma mulher ficasse viúva e não tivesse filhos que cuidassem dela, não tinha apoio social não, ela morria de fome. Jesus observa e os discípulos, que a viúva, a velhinha, vai e deposita um ceitil no gasofilácio. E aí, fazendo a aferição da lição, né, Jesus indaga aos discípulos: quem vocês acham que fez a maior oferenda? E aí, unanimemente, todos dizem: foi o fariseu que doou várias moedas de ouro. E Jesus: reprovados. Quem fez a maior oferta ao Pai foi a viúva. E todos olham para ele, eu até imagino, né? Todo mundo olhando para ele assim: pô, mestre, que lição é essa? E aí ele fala: porque ela deu daquilo que vai lhe fazer falta. Esta é uma boa lição para nós aferirmos a nossa suposta já
postura caridosa. Eu, quando não era espírita ainda, imaginava que nesta encarnação eu não tinha vindo para o desenvolvimento, para a aquisição da paciência. Se tem uma coisa que eu não tenho ainda hoje, é paciência. A minha esposa está lá balançando a cabeça assim. A Jill está lá. Até que eu li o Chico Xavier dizendo, olha, paciência a gente não nasce com ela, a gente desenvolve. E aí eu resolvi me dedicar. E eu estou conseguindo já em determinadas situações ser paciente. Paciência, doar paciência, portanto, seria a forma mais eficiente de eu tentar realizar a prática da caridade. Porque seguramente eu vou estar doando de algo que vai me fazer falta, porque eu não tenho, eu tenho muito pouco. Este é um bom indício, é uma boa perspectiva para a gente aferir, de fato, o que é caridade. É doar daquilo que vai nos fazer falta. E é por isso que Jesus não estava afastando ali, quando ele diz, por que vocês estão tão preocupados com os pobres? Pobres vocês vão ter sempre, porque vai levar muito tempo ainda para vocês livrarem o egoísmo do mundo. Jesus sabia disso. Agora, não é por isso que nós não podemos realizar a prática da verdadeira caridade. Porque os Espíritos, felizmente, já nos mostraram qual é o sentido da verdadeira caridade, qual é o conceito de verdadeira caridade, qual é a prática do amor no mundo. E para nossa surpresa, para minha surpresa, dos 3 conceitos apresentados pelos Espíritos, nenhum deles envolve questões materiais, posses materiais. Porque caridade, segundo a conceituação dos Espíritos, é o BIP. BIP, guardem essa sigla, BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão dos pecados. E aí a boca começa a apertar para o nosso lado, né? Porque benevolência para com todos é o sumo bem, a realização do bem como a suprema possibilidade amorosa para com todas as criaturas do Pai, indistintamente, inclusive e especialmente, segundo a orientação de Jesus, nossos próprios inimigos. E não é fácil. Garanto para vocês, não vou tomar o tempo de vocês desse nosso encontro dando um testemunho. Mas numa outra hora eu digo isso. Não é fácil aprender a amar o inimigo. Benevolência para com todos exige isso. Indulgência para com as imperfeições alheias. Também não. Porque a gente cobra dos outros que na mesma situação que nós, que já agimos numa postura, assumimos uma postura, a gente exige que os outros também, no trânsito, vamos falar só do trânsito, para a gente ter uma ideia. Nós já temos um pouco de instrução cultural um pouco mais, eu digo, porque eu tenho nível superior, curso superior. Nesse país não significa muita coisa, né? Mas a gente tem um pouco mais de acesso à cultura. Mas a gente cobra de todo mundo que se comporte exatamente como quando a gente acha que a gente já tem uma postura mais conforme à legislação do trânsito. E exige do outro que se comporte da mesma forma. E aí não vou dizer nem em aspectos morais. Ontem a gente estava estudando um pouco a questão do aborto, né? Só a gente sabe o quanto a gente é intimamente rigoroso com aqueles que ainda não se comportam do jeito que a gente exige que eles se comportem. Então,
BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Sermos indulgentes. Os Espíritos dizem para a gente ser duros, para nós sermos duros com as nossas imperfeições morais e complacentes, transigentes, flexíveis com as imperfeições alheias. Porque a gente não consegue mudar o outro. Mas as nossas imperfeições nós temos o dever de mudar. E o perdão dos pecados. Sábado passado eu fiz uma palestra lá em Novo Horizonte e tive a grata satisfação de conhecer pessoalmente nosso irmão, o Tavinho, Luiz Otávio Henrique. E falava eu exatamente da força do perdão e das dificuldades que nós enfrentamos em perdoar. Mas não tenhamos a pretensão ilusória de realizarmos caridade e, portanto, a nossa plena felicidade no mundo sem o cumprimento da benevolência, da indulgência e do perdão. Mas é possível. Se não fosse possível, eu diria como o apóstolo Paulo diz, minha fé é vã. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, sendo indagado se Jesus tinha ressuscitado mesmo, pela comunidade cristã nascente, ele manda uma carta de volta dizendo, mas o que vocês estão me perguntando? Se Jesus não ressuscitou, a minha fé é vã. O que eu estou fazendo aqui? Se não fosse possível realizar o amor no mundo, se não fosse possível realizar a caridade no mundo, mesmo sendo desprovido quase que completamente de recursos materiais, a minha fé em Jesus seria vã. O que Jesus teria vindo ensinar para nós, senão a mais absoluta fraternidade universal? É possível, porque a prática da caridade não requer recursos materiais nenhum, mas tão somente aquilo que Jesus apregoou, bem-aventurou no Sermão da Montanha. Não é sem motivo que os Espíritos forneceram a Kardec para a organização do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a máxima filosofia moral já trazida para a humanidade na história do pensamento. O livro Evangelho segundo o Espiritismo é a máxima filosofia prática já dada a conhecer à humanidade. Não tenho nenhum receio em dizer, superando a filosofia prática de Sócrates e Platão e superando a filosofia prática, portanto a filosofia moral do próprio filósofo, que é conhecido como filósofo da moral, exatamente o Immanuel Kant que eu me referi no início. A filosofia moral espírita consagrada no Evangelho segundo o Espiritismo é a máxima filosofia moral. E segundo os Espíritos, ela foi organizada integralmente sobre as lições do Divino Mestre no Sermão da Montanha. A bem-aventurança dos humildes, dos pobres de espírito, dos mansos e pacíficos, dos humilhados. Por que Jesus bem-aventurou? E bem-aventurança, segundo Kant, é a felicidade plena, perene, possível aos seres humanos. E Jesus diz que isso é passível de realização já no mundo encarnado. Agora exige o quê? Aquilo que Kant diz ser uma coisa boa em si mesma. A única coisa boa que existe em si mesma, sem nenhum fim, sem nenhum início, sem nenhum meio, sem nenhum utilitarismo. Portanto, segundo Kant, o único bem capaz de ser um bem em si é a boa vontade. O que está faltando no mundo hoje, minhas irmãs, meus irmãos? Se não isso que Jesus, esta chave que Jesus já nos deu, de uma forma brilhante no Sermão do Monte, a boa vontade nas minhas relações familiares,
a abnegação, a negação do meu vício do egoísmo, a negação do meu vício do orgulho, a negação do meu vício da vaidade, em prol do bem-estar, da harmonia, da pacificação dos ânimos familiares, dos ânimos sociais, dos ânimos humanitários, a pacificação do meu próprio ânimo. Só a boa vontade, bem-aventurada pelo Mestre, vai nos transformar interiormente, porque vontade nós temos. Vontade, os Espíritos já nos revelaram, é um atributo essencial do princípio inteligente que nós desenvolvemos desde que saímos das mãos do Criador. Simples e ignorantes. Simples porque não somos compostos, o Espírito não é composto, o Espírito não morre, porque o Espírito não é composto. Esse simples aí não é o simples de simplório, humilde, não. É o simples da filosofia. É um elemento, é um ente, é um ser que não é composto. Ao contrário da matéria. A matéria se decompõe porque a matéria é composta. O Espírito é simples, é constituído de um único ser, um único elemento. E o uno, o simples da filosofia, o espírito, na sua essência, a substância espiritual simples, não é composta, por isso não se decompõe, por isso que o espírito não morre. Só um parênteses aqui, né, de filosofia. Desde que saímos das mãos de Deus, criados simples e sem nenhum conhecimento, Deus nos deu gratuitamente, essa é a única doutrina da graça, uma força. Deus nos criou inteligência e nos deu uma força, um atributo essencial da inteligência, a vontade, que era cega naquele momento, que nós transformamos já em vontade relativamente livre. Nós fizemos isso por nós mesmos e transformamos aquela vontade cega em vontade já relativamente livre. Portanto, por isso que Jesus falou para a gente, se vocês se esforçarem, se vocês se livrarem do egoísmo, do orgulho, da vaidade, transformando a vontade em boa vontade, verão o reino de Deus dentro de vocês mesmos. Foi isso que Jesus quis dizer. É simples, é fácil, é realizável, porque senão o mestre seria um mestre de segunda categoria, que não conhecia as potencialidades de autorrealização das suas ovelhas. E ele sabia o que ele falava para nós. Nós é que ignoramos ainda esta nossa capacidade. Nós é que ficamos ainda muito apegados à persona. O Buda disse que a causa de todo sofrimento é o apego. E o pior apego que a gente pode dedicar, se empenhar, é o apego à persona, à personalidade. Personalidade a gente veste uma a cada nova encarnação, meus irmãos. Por isso que Jesus diz, homens de pouca fé, para que se preocupar tanto com o de comer e o de vestir? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Então dá para a gente realizar a caridade verdadeira no mundo, mas nós temos que nos livrar do orgulho. Orgulho é diferente de vaidade. Filosoficamente eu faço uma distinção entre orgulho e vaidade. Vaidade, como a própria origem da palavra, vanitas, é o zelo, é o cuidado, é a busca pelo cultivo de coisas vãs, de coisas perecíveis. Isso é vaidade. E não tem coisa mais vã do que a própria personalidade, enquanto manifestação exterior do espírito encarnado. Não digo caráter, eu não digo espírito, a alma, mas aquilo que a gente manifesta exteriormente. No trabalho, na família, na casa espírita, na aula de filosofia espiritualista, a gente veste uma máscara bonitinha, né? Bom mestre, né? Me dizem alguns de vocês muito bondosamente porque não me conhecem, né? Isso é persona, vestir uma máscara, persona, a máscara do teatro grego, que a gente veste uma no trabalho, veste outra no trânsito, veste outra na casa religiosa, veste outra perante a família, né? E vai despindo e vestindo as personalidades. Isso é vaidade, é o cultivo de coisas vãs, porque daqui a outra encarnação nós vamos ter outra personalidade, outro nome. Espírito não tem nome, como eu falei ontem, espírito não tem sexo. Espírito tem sentimentos e valores intelectuais e valores morais. Isso a gente está aqui para modificar.
Então, vaidade é cultivo de coisas vãs. Eu não falo nem em relação à cosmética, né? Nosso corpo, é um dever cuidar do corpo. É o único instrumento que a gente tem para evoluir moralmente no mundo. É um dever cuidar do corpo. Mas o excessivo cuidado com o corpo em detrimento dos cuidados conosco mesmos, com os cuidados da evolução espiritual, isso é um equívoco muito grande. Isso é vaidade. Orgulho é o equívoco sentimento que nós conservamos em relação a nós, de que nós pudéssemos ser, isso é uma suposição ingênua, melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Ninguém é melhor do que ninguém no mundo. Orgulho é uma ignorância extrema da nossa origem e da nossa destinação. Que todos, indistintamente, estamos no mundo para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que se hoje sustentamos uma condição existencial privilegiada, amanhã poderemos pedir uma posição existencial numa próxima encarnação desfavorecida. É a ignorância extrema da nossa causa de estarmos no mundo, desprezarmos alguém pela sua condição social, pela sua condição de biotipo, né? Pela sua condição intelectual, porque o mundo, como representaram bem os indianos, é uma roda, a samsara. Ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo, encarnação após encarnação. Os espíritos nos esclareceram isso. Todos temos necessidade de evoluir, sermos perfeitos em todas as condições, filosófica, científica e moralmente. Então, vaidade e orgulho são grandes equívocos do espírito ainda muito preso ao egoísmo, e são os frutos diretos do egoísmo. A verdadeira caridade é aquela em que nós negamos a nós mesmos e nos doamos para a salvação, para a libertação, para o esclarecimento do outro, socorrendo a necessidade material. E esta é a grande dificuldade que São Vicente de Paulo coloca para a gente, porque dá para realizar caridade material também. Mas São Vicente de Paulo nos coloca da seguinte forma: olha, não fique esperando o necessitado vir bater à sua porta. Pode ser que ele não tenha saúde, pode ser que ele não tenha forças físicas. Portanto, vá em direção ao necessitado material e faça a sua oferenda a ele. Ofereça o seu socorro a ele de um modo tal que não o humilhe recebendo a sua oferta material. Mas, ao contrário, faça de modo tal que, ao invés dele pensar estar sendo ajudado com o seu ato, que ele pense estar te ajudando em receber a sua oferta. É muito difícil para nós. A gente gosta de likes, né? A gente gosta quando dá ibope a nossa prática. E aí Jesus responde para nós: a sua paga você já recebeu aqui. Não espere receber nenhum conforto da sua própria consciência, não é Deus que condena, não, é a sua própria consciência quando de regresso para a pátria espiritual. Eu me perdi aqui um pouco no tempo. Eu não sei quanto tempo nós já temos 1 hora aqui de aula. Vamos ver se a gente tem perguntas. Temos algumas perguntas já aqui, sim. Deixe-me ver. Aninha, boa tarde, Aninha. Tudo bem? Eu que falei para você a semana passada, né? Vamos praticar o desapego, né? Vamos doar aquilo que nos faz falta. O que te faz falta, Aninha? Para mim é paciência. O que te faz falta? O que você tem pouco para doar para os outros? É no capítulo 13 da epístola que Paulo fala grandiosamente sobre o amor. Em grego, ágape, que em algumas traduções aparece como vocábulo caridade. E aí eu gosto desta versão do amor mesmo, né? Algumas
tradições da Bíblia, do Evangelho, das cartas de Paulo traduzem como caridade. Eu fico com a versão amor e uso a caridade como amor em ação. É no capítulo 13 da carta aos Coríntios, é isso mesmo. E muito obrigado, Aninha, por você ter me lembrado, porque o Paulo deixa muito claro aí, ainda que eu tenha todos os dons mediúnicos, ainda que eu já tenha adquirido toda a virtude intelectual, se eu não tiver amor no meu ato, no meu gesto, na minha palavra, no meu pensamento, no meu sentimento, eu nada serei. Ele elimina a própria possibilidade, a própria realização de ser, no ser, na acepção plena da palavra, como criatura divina. Se eu não tiver amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. E aí ele descreve o que é uma postura amorosa. E eu gosto muito da parte final, que inclusive eu coloquei numa das músicas do meu disco, que é quando ele fala, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, falo como adulto, enxergo como adulto, raciocino como adulto. Mas eu ainda vejo em espelho e o meu conhecimento é limitado. Um dia conhecerei como sou conhecido e verei face a face. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas, mas a maior delas é o amor, diz Paulo. Eu adoro essa passagem, ao ponto de dedicar a introdução de uma música da minha composição a essa parte. Então, muito obrigado, Aninha, por lembrarmos disso. A gente pode fazer o que for, a gente pode ter o que for, mas se a gente não tiver amor, não está realizando caridade nenhuma. Eu gosto muito de uma outra fala do Paulo, quando ele diz: eu sou expositor espírita, eu sou escritor espírita, eu sou cantor espírita. Os nossos amigos que me conhecem mais particularmente sabem disso. Mas o Paulo fala, eu fui advogado 30 anos, né? E a gente sabe, a gente está vendo hoje aí o jurisdicês, que esse povo faz questão de usar exatamente, que é para manter uma falsa, né? Uma falsa aparência de superioridade cultural. A gente sabe que isso tudo é fake. Mas o Paulo fala, isso eu procuro utilizar muito nas minhas exposições espíritas, com relação ao vocabulário. Paulo diz: se eu falar para uma assembleia e eu não falar a língua dessa assembleia, eu sou um bárbaro para ela. E a Dil, minha esposa, eu gosto, ela gosta muito de mim, né? Então ela faz um elogio para mim, que eu vou para qualquer estado do país, eu vou para qualquer lugar, numa condição social, eu me relaciono com pessoas de várias condições sociais. Eu gosto muito disso, eu gosto do ser humano. Eu vou para uma cidade, eu não vou por causa da cidade, eu vou por causa do povo daquela cidade. E ela fala assim: você fica 2 horas conversando com a pessoa, você já começa a falar igual a pessoa, com o sotaque, no mesmo vocabulário da pessoa. Para mim isso é um grande elogio que a Dil me faz, exatamente porque quem me orienta nesse sentido é o Paulo. A gente tem que rebaixar, né, abnegar a sua capacidade cultural para respeitar os outros. E respeito é condição inarredável para a prática da caridade. É o primeiro passo para a prática da caridade, é o respeito. A Patrícia Gibim diz: o mal é imediatista, mas é como construção feita sem alicerce, em areia. O bem é mais demorado, mas possui alicerce firme, possui raízes profundas. É demorado, mas eterno. Indubitavelmente, Patrícia. Por isso que Jesus nos recomenda edificarmos a nossa casa espiritual sobre a rocha, né? E não sobre a areia.
Belíssima lembrança. Obrigado, Patrícia. A Cássia Cristina. Oi, Cássia. Foi você que pediu caridade, não foi? Eu acho que foi. Eu concordo com você, Paulo. É muito difícil a prática da caridade. Oh, se é. Se não fosse, nós não estávamos mais aqui. Eu, pelo menos, não estava, não. Ana Cláudia. Egoísmo e orgulho são as chagas da humanidade. Sem dúvida nenhuma, Aninha. A Valnete. Fora da caridade não há salvação. Por isso, Valnete, muito obrigado. Por isso que os espíritos mudaram toda a máxima. Fora da religião não há salvação. Não. É fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação. Não é fora da igreja, como bem demonstrou Kardec, não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Quer dizer, igualdade entre os homens diante de Deus, a tolerância, a liberdade de consciência, a benevolência mútua e recíproca, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Valnete. A Patrícia diz, meu conceito de verdadeira caridade é fazer algo sem esperar nada em troca, nenhum agradecimento, nenhum reconhecimento. Tem certeza? Eu vou parar de curtir as suas postagens. Você vai perder a amizade comigo? Olha lá, hein? Apenas visando a alegria. A Dil olha para mim de cara feia ali quando eu faço essas brincadeiras aqui. Apenas visando a alegria, o bem e o amor ao outro. A verdadeira caridade é ser feliz vendo a felicidade do seu próximo. Sensacional, é isso mesmo, Patrícia. E é isso que a gente tem que investigar todos os dias. A Claudinha Bug está aí? A Aninha Neves, Ana Cláudia Neves está aí? A Dora está aí? A gente canta o mantra da pergunta 919, não é? Nosso mantra que a gente vive cantando, né? É isso que a gente tem que fazer todos os dias, porque a gente se engana, principalmente estando numa casa espírita, de que está realizando caridade, porque eu sou um ministro do passe fluido magnético, porque eu sou uma pessoa que vai descascar cebola para a sopa, porque eu sou alguém que faço exposição espírita, porque eu faço atendimento fraterno. A gente se engana redondamente de que isso por si só é prática de caridade. A gente tem que investigar com honestidade como a gente está se sentindo em relação a isso. Lembrar do irmão que veio dar o seu testemunho. Olha, eu cheguei no mundo espiritual com 2 toneladas de sopa. Valeu para quem comeu a sopa. Mas para mim não adiantou de nada. O Chico escreveu 450 obras. Eu escrevi 3 obras espíritas até agora. Tenho certeza que nenhuma delas serviu para mim, para prática de caridade. Porque eu não sei se eu estou honestamente aqui perante vocês agora, eu não sei ainda. Se eu faço isso por já sentido, consciência do meu dever de espalhar aquilo de bom que eu consegui receber do Evangelho, ou se eu ainda espero vaidosamente a minha paga com os likes de vocês, com os likes dos irmãos das casas que eu faço as palestras, com as pessoas que vêm entusiasmadas pedir autógrafo para mim. Eu confesso para vocês, com meu coração aberto, eu ainda não tenho certeza se eu faço isso por caridade, dever fraternal eu recebi uma luz de Jesus. O Evangelho de Jesus é uma luz que ilumina o meu caminho. E eu tenho o dever de levantá-la cada vez mais alto. Como ele mesmo fala, não se acende uma luz e coloca debaixo da cama, debaixo do algueiro, debaixo da mesa. Mas se a eleve cada vez mais alto para que ilumine aos outros, dando de graça o que de graça recebestes. Eu dou de graça isso aqui. Eu recebi de graça o Evangelho de Jesus. Eu me esforço para estudar, mas isso para mim é a realização da minha própria melhoria intelectual evangélica. Não sei se é modificação de melhoria moral evangélica ainda não. Porque eu confesso para vocês que eu me sinto muito bem estando fazendo isso aqui. Agora eu não tenho certeza se é me sentir bem, porque eu estou cumprindo o meu dever de espalhar essa luz que Jesus me mostrou, ou se ainda tem um pouquinho de, eu gosto, a vaidade. Então eu tenho muito cuidado com isso. Às vezes eu sou
chato nas minhas estadas junto com as pessoas pessoalmente, porque eu sou meio frio, eu sou meio seco, eu sou meio distante, porque eu tenho medo da vaidade, que eu sei que em mim é muito forte. E eu tenho muito cuidado com isso. Normalmente eu já sou chato. Minha esposa está lá balançando a cabeça, ela sabe disso, eu sou chato mesmo. Né? Mas às vezes eu vou pessoalmente fazer uma palestra e as pessoas vêm todas solícitas, todas amistosas, e eu fico meio retraído, porque eu tenho medo de mim. Eu tenho medo da vaidade em mim ainda. Então, já fiquem avisados. Quando encontrarem comigo e eu for meio secão, é porque eu estou com medo da vaidade, tá? Não é porque eu sou ingrato, porque eu sou mal agradecido pelo carinho que eu adoro que vocês me dedicam. Mas eu tenho medo. Então, Patrícia, a gente tem que estar sempre aferindo, todos os dias, qual o sentimento que a gente ficou diante do agradecimento que a gente recebeu. Olhamos para o nosso próprio umbigo. É isso mesmo, Dora? É isso, a gente só olha para o nosso próprio umbigo. É instinto ainda, a gente está próximo do animal ainda. Aninha, tá aqui sim, Aninha. Só podemos constatar a importância de combatermos nossas más inclinações. Quantas vezes precisaremos ser sacudidos para nos esforçarmos a melhorar? As elucubrações do professor Paulo são importantes por aí. Só o ego já aqui, ó, massageando aqui já. Muito obrigado, Aninha. Isso não é nada meu. Não tem nada de genuinamente meu nas coisas que eu coloco para vocês. O Eclesiastes, lá o livro do Eclesiastes do Velho Testamento já diz, nada de novo há debaixo do sol. Eu só coloco aqui, eu sou um papagaio que fico repetindo as coisas que eu leio. É só isso. Mas eu preciso ficar lembrando. E eu acredito que é muito importante para a gente também ficar lembrando, da gente ficar fazendo a nossa autocrítica, para a gente poder avançar. É para isso que vêm os verdadeiros profetas. Caminhemos avante, despindo do eu. É exatamente isso, Dora. Mas dói. Depois ficamos pensando, diz a Aninha Cláudia Neves, que Deus nos abandonou, quando na realidade somos nós que o abandonamos. Sempre temos tempo de retomar o caminho. Sem dúvida nenhuma, a gente está aqui para isso. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho para a verdade e para a vida. É o seu exemplo, o seu modelo, o paradigma. E ninguém volta para o Pai se não for por esse modelo, por esse caminho que Ele veio abrir e mostrar para nós com tanto sacrifício. A Claudinha Bug, na verdade, Ele nunca nos abandona e muitas vezes não estamos sabendo como procurá-lo. Exatamente isso. Por quê, né, Claudinha? Porque o reino de Deus não vem com formas exteriores. A gente só consegue manifestar exteriormente a caridade se nós a tivermos interiormente. A lei de amor era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem não consegue amar-se, não consegue amar a Deus e tampouco ao próximo. Quem não dedica caridade a si mesmo, não vai conseguir dedicar caridade ao outro. E a maior caridade que nós podemos realizar para conosco é estudarmos-nos. E as literaturas inspiradas divinamente que nos mostram esta nossa realidade espiritual. A maior caridade que a gente pode dedicar para nós é a autoconhecimento espiritual. E sem essa realização, esquece que você não vai realizar caridade no mundo, não. A Cássia Cristina diz, querer receber reconhecimento da caridade é o maior equívoco, é o pior dos males. Sem dúvida nenhuma, porque anula toda a nossa prática para nós. Para o outro que é o objeto da nossa ação, para ele vale a nossa ação, só não vale para nós. Porque como diz Jesus, a nossa paga nós já recebemos aqui. E vamos com a consciência vazia de bons créditos, né? O César Rodrigues, ô César, tá bom? Faz tempo que a gente não se fala, né? No sentido de nos sentirmos caridosos, devemos nos perguntar, por quê? Por que fazemos aquilo que achamos ser caridade? Qual o verdadeiro interesse? Exatamente. Exatamente. Por que eu estou fazendo isso? Essa pergunta é fundamental. Muito obrigado, César. A Dora diz, um ouvir é um ato riquíssimo de caridade. Ah, sem dúvida nenhuma. Minha mulher disse também, criticando,
que eu não sei ouvir os outros. E que isso é uma prática não caridosa. E é verdade. Eu falo demais e ouço pouco. Dora, caridade é a prática do amor, dar aquilo que mais amamos, repartir o que mais precioso temos e que não nos pertence. É isso mesmo, Dora. A Beatriz Sauen. Oi, Beatriz. Perdoar não é fácil. O inimigo, então, exige transcendência. E transcendência não é fácil de desenvolver. Mas na minha palestra que eu faço sobre o perdão, que eu fiz sábado lá em Novo Horizonte, não deu para transmitir porque o 4G para mim estava muito ruim, ia ser só frustração. Mas eu tenho na minha página, no meu canal no YouTube, eu tenho a palestra A Força do Perdão, que é sobre o livro da minha psicografia, A Força do Perdão. Como que a gente faz para aprender a perdoar? Tem que se conhecer como espírito reencarnado, tem que se identificar como espírito reencarnado, porque aí a gente vai ser indulgente com as imperfeições alheias. Se a gente entender que a gente está cobrando do nosso irmão que reaja na mesma situação igual a nós, e ele não tem o aprendizado em existências passadas, e a gente não perdoa porque esse comportamento dele nos ofende, o problema não é dele, o problema é nosso. Somos nós que estamos cobrando de quem não tem para dar. Então, quando a gente entende que ele é um carente, que ele é necessitado, e a gente não tem condições de cobrar dele, aí a gente aprende a perdoar. Principalmente se a gente for honesto na nossa auto-investigação e reconhecer que em outros departamentos morais ele já reage melhor do que nós. O que nos impede de perdoar é o orgulho, ou seja, acharmos que a gente é melhor do que o outro. Ele me ofendeu, eu tenho direito à restauração da minha honra. Presta atenção, tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Por isso que existe transcendência mesmo, Beatriz. A Valnete diz: professor, todos os dias peço ao Mestre Senhor, dai-me o dom da paciência, pois no hospital é preciso muita paciência para lidar com as dores do corpo e da alma dos meus pacientes e de familiares. É isso mesmo, Valnete. É uma rogativa que a gente deve fazer e eu faço. E um exercício é: baixa a sua bola. Baixa a sua bola. A Dil tem uma frase para mim que ela fala há muitos anos, desde que a gente se reencontrou. Desce daí, Joãozinho. Porque eu falo para ela: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Ela fala: desce daí, Joãozinho. É bem isso mesmo. Desce, Joãozinho. Menos, né? Verifica se é preciso fazer isso. Porque, como falou nosso irmão agora há pouco, né, o César, né? Por que eu vou fazer isso? Eu preciso disso realmente? Sócrates andava pela ágora ateniense e falou assim: nossa, quanta coisa que eu não preciso. Eu preciso disso mesmo? O que isso está acrescentando para meus objetivos de elevação espiritual, de transcendência, como falou a nossa irmã aqui, a Cássia? Preciso disso mesmo? Qual a falta disso vai me fazer se eu desencarnar daqui a 2 horas? Esse orgulho que eu estou conservando de não pedir perdão para ninguém, porque o orgulhoso não pede perdão para ninguém, porque ele acha que ele não erra. Se eu desencarnar daqui a 2 horas, ou se o meu irmão desencarnar daqui a 2 horas, o que eu vou levar disso, desse orgulho? A Carla: conheci uma pessoa muito generosa que matou a fome de muita gente, e quando idosa e doente ela morreu sozinha de fome, literalmente. Como pode isso? Ela não merecia. Vai saber, Carla, vai saber. Ela não merecia porque ninguém merece morrer de fome. O maior crime que a humanidade comete, ainda atualmente, é um só ser humano morrer de fome. E só a gente permite
E é responsável, como Kant diz, toda a humanidade e cada um de nós é responsável pela necessidade do outro permitir que um passe fome enquanto o outro desperdice as coisas. Nós estamos aí, em vias de eleições. Essa responsabilidade nós temos. E essa culpa nós vamos levar na consciência, pela omissão que nós permitimos no nosso país, gente morrer de fome, gente morrer de sede, gente morrer por falta de saneamento básico, gente morrer por falta de água tratada, gente morrer por falta de leito hospitalar, gente morrer por falta de remédio. Isso é culpa de todos nós e de cada um de nós. Essa é a omissão que os, entre aspas, bons permitem que o mal vença. E o mal está vencendo no nosso país. Não temos dúvida. Alguém tem dúvida disso? Por culpa nossa, omissiva ou comissiva. Né? Tem toda a razão, Carla. Ninguém merece morrer de fome. Ainda mais uma pessoa que matou a fome de muita gente. Só acontece isso pela nossa miséria moral ainda, pelo nosso egoísmo. É impossível que uma pessoa que foi alimentada por ela não tivesse condições de pôr um pão na sua boca. Não o fez por quê? Porque não doou do seu tempo. E o tempo, hoje, é o nosso maior senhor. Nós somos os maiores escravos do tempo hoje. Porque, aqui, essa porqueira aqui, né? E aí a gente morre de fome do lado da gente e a gente não vê. Depois é que Jesus fala, é choro e ranger de dentes. Não temos dúvida disso, porque a consciência aperta. A Fabiana Monteiro diz o seguinte, a ciência da paz, sua prática é necessária, mas precisamos estar ajustados, harmoniosos e equilibrados em Cristo. Muito obrigado, Fabiana Monteiro, é exatamente isso. Ninguém consegue dar aquilo que não construiu dentro de si ainda. Por isso que o reino de Deus não vem com formas exteriores. A construção do reino de Deus, do reino de paz, da harmonia, da felicidade plena, da bem-aventurança, é um dever de cada um construir dentro de si para poder repartir a mancheia, como diz Jesus. Muito obrigado, Fabiana. A Sabrina, oi Sabrina. Quando conheci o conceito de que caridade é amor em ação, esta palavra tomou outra dimensão para mim. É isso que eu gosto. Eu conservo o amor, o conceito de amor, como a força genésica, a força construtiva por excelência que é oriunda do Criador, de Deus, amor. João fala isso, João Evangelista. Deus é amor. Caridade é uma capacidade que nós já somos portadores de realizar a ação amorosa, o amor em ação. Eu gosto muito disso também, por isso que eu conservo a distinção. A Zilda, acima de tudo, da fé, esperança, o amor vem na frente de toda a sabedoria. O amor é lindo, sem dúvida nenhuma, Zilda. Por isso que o Paulo o apóstolo diz, agora restam a fé, a esperança e o amor. Essas três forças da alma, a maior delas, a mais potente, a que realiza sempre, só constrói, edifica, ilumina, esclarece, socorre, ampara, suporta, é o amor. A Elda diz o seguinte, porque mesmo sendo humilde, caridosa, verdadeiramente tendo um coração que dá vontade de bater, de tão bom, ainda assim não consigo sair desse buraco que me encontro. E modesta, né, Elda, também, né? Brincadeira à parte contigo. Né? Lembra, Elda, o que eu falei no início da nossa aula? Eu sei que você suporta dores muito cruéis, minha irmã. Não é brincadeira a vida que você enfrenta. Não é brincadeira a vida que você enfrenta. Mas a gente tem que olhar para Jesus, para a gente aferir a nossa postura de vida, porque nem Jesus, eu fiz essa brincadeira contigo para lembrar que nem Jesus admitiu ser chamado de bom. Porque bom, incondicionalmente, é só Deus, diz Jesus. Porque Deus dá tudo de graça para nós, sem precisar de nada. Deus criou-nos e criou toda a vida sem ter necessidade de fazer isso.
Jesus para mim já é bom, sim, embora ele não admitisse ser chamado de bom, porque ele era humilde e ele bem-aventurava a humildade. Porque Jesus não precisava reencarnar ou encarnar. Se a gente usar esse termo reencarnação só para o planeta Terra, Jesus não precisava ter encarnado aqui. E ele veio só para nos mostrar como ser humilde ao nascer, como ser humilde ao viver, como ser humilde ao morrer. Jesus poderia ter nascido num berço de ouro como Krishna, como Siddhartha Gautama. Não, Jesus escolheu nascer em palha, berço de palha. Jesus poderia ser livre docente no Sinédrio, ter feito mestrado, ter feito doutorado, ter feito pós-doutorado, ter feito livre docência. Aos 12 anos de idade ele dava aula no Sinédrio, para os doutores da lei. Jesus poderia ter morrido velhinho, em paz, meditando no Horto das Oliveiras. Ele escolheu desencarnar entre os mais humilhados daquela condição de ladrões. E a gente acha ainda que a gente, por fazer alguma coisa em conformidade com o dever, que a gente é bom. E não admite que ninguém diga ao contrário. Você, minha irmã, não deve permitir que te humilhem. E estão te humilhando, por isso que você passa o que você passa. E você não está vendo porque você ainda não conseguiu apreender com estudos e com experiência de meditação, de autoinvestigação, com a prática da disciplina do estudo espírita, que você está sendo maltratada por alguém do seu lado invisível ainda. Por isso que você suporta essas dores que você suporta. A pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está nessas situações, Elda, é por que eu não estou recebendo ajuda? Porque você tem quem te ama. Encarnados e desencarnados. Porque todos nós temos um espírito protetor designado diretamente por Jesus para nos orientar aqui, que nos ama, acima de qualquer coisa, que nos conhece e nos ama. A pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está sofrendo, eu passei nos últimos 5 anos, indubitavelmente os piores 5 anos desta existência. E olha que eu nasci de fórceps e desde que me conheço por gente, desde 1 ano e 8 meses que eu sofro violência física no mundo. Desde 1 ano e 8 meses que eu sofro acidentes e violência física. Os últimos 5 anos que eu sofri violência moral foram os piores 5 anos da minha vida. Por que meu espírito protetor não me protegeu? Porque alguma coisa de errado assim, eu não estava agindo de acordo com a minha programação reencarnatória. Por isso, Elda, é que a gente tem que investigar. E essas investigações honestas, sinceras, corajosas, porque é o inferno fazer isso com a gente. Autoconhecimento é o inferno. Auto-humildação é o inferno. Mas se a gente não se conhece, e se a gente não se humilda perante a vontade de Deus, o mundo nos humilha. Aí sim, não é humildar-se, é ser humilhado, é jogado no humus, no chão da terra. E a vida faz isso com a gente. Quando a gente não se conhece, quando a gente não se respeita, quando a gente não se ama. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu estou fazendo de errado segundo o exemplo de Jesus? Porque é ele que a gente resolveu seguir. Então essa resposta para você, eu não tenho condições de dar. Só você mesma é que vai ter condições de responder por que é que você, sendo uma pessoa bondosa, apanha e sofre tanto. Porque eu nunca me considerei uma pessoa má. Eu não sou bom, mas eu nunca me considerei uma pessoa má e duvido que vocês encontrem alguém neste mundo das minhas relações que afirme com verdade que eu sou uma pessoa maldosa. Segundo os olhos do mundo, não segundo o modelo de Jesus, pelo amor de Deus, tá? E eu, a minha vida inteira, apanhei e continuo apanhando. Alê, Vichinque, é isso? A soberba é o pior vício do ser. É exatamente isso, Alê. A soberba, a pré-potência, a arrogância, isso são todos frutos da vaidade e do orgulho. Muito obrigado, Alê, pela participação. A Cleusa Ascencio. Um abraço, Cleusa, nossa palestrante aqui, que nos prestigia com
com a sua presença, as suas colocações sempre muito bem postas e ponderadas. Tudo é muito mais profundo do que imaginamos. Caridade sem humildade, sem cuidar do ego, é difícil, complicado, amigo, mas tentando sempre essa humildade. Porque se a gente não tenta voluntariamente, Cleusa, humildar-se, segundo bem-aventurados os humildes de Jesus, a vida nos humilha. Aí não é humildar-se, é ser humilhado, porque a vida não alisa ninguém. A Fabiana Monteiro, o benfeitor age como se o beneficiado nem percebesse o auxílio, é certo? Exatamente isso, Fabiana. Eu consegui passar. O que São Vicente de Paulo fala é exatamente isso. Quando você faz um ato de esmola, um ato de caridade, um ato de benemerência, um ato de beneficência, um ato de solidariedade humana, tem que ser de modo tal que a pessoa que recebe pense que ela está te ajudando. E você, se você tiver consciência disso, você fala para ela, você oferenda o bem, o tempo, a paciência, a tolerância, você oferenda aquilo que ela está necessitando. E você ainda agradece a ela, você a eleva, ao invés dela se sentir humilhada. Essa é a essência da verdadeira caridade, segundo São Vicente de Paulo. Muito obrigado, Fabiana. A Aninha Neves, essa sinceridade me deixa feliz, meu irmão. Se houver resquícios de vaidade ao anunciá-lo dessa forma, só mostra a sua lucidez. Temos que ter cautela, realmente. Eu vivo assim, Aninha. Eu não paro de fazer o que eu faço junto do movimento espírita, junto do movimento filosófico, com tanto medo da minha vaidade, porque eu já tenho essa consciência. Eu sei que só depende de mim vencer o sentimento vaidoso dentro de mim. Eu sei onde é que a vaidade até poucos anos atrás me trouxe. E eu não gostei. Por isso que eu sou honesto e confesso mesmo abertamente que é para que qualquer de vocês, a minha esposa é a primeira a fazer isso, que perceba em mim um laivo de vaidade, pode me chamar a atenção, chama atenção. É sempre importante isso, porque às vezes a gente fica se sentindo, e isso não é bom. O risco é por isso que os espíritos disseram, duas provas das mais perigosas reencarnatórias para fazer-nos perder a encarnação sob o ponto de vista moral é a fortuna e a beleza. Isso eu eliminei quando reencarnei. Falei, não, beleza e fortuna estou fora, porque eu sei que eu sou vaidoso. Agora, falar fácil eu falo, escrever fácil eu escrevo. É um problema. Eu achava, diz a Ale Bichink, que aquele que tem amor no coração, ele fará tudo por amor ao seu semelhante. Para mim isso deve ser natural na essência do ser. Isso deve ser natural na essência do ser, Ale. Só que a gente se engana muito, infelizmente, com o que é o amor, com o que a gente acha que é amor. Porque às vezes a gente confunde amor com paixão. E um dos sintomas disso é quando a gente faz o bem para o outro e fica esperando reconhecimento. Isso não é fazer o bem, isso é paixão, é ser apaixonado por ser bom. Isso é um erro. Eu tenho que esquecer o bem e o mal. Eu tenho que esquecer a paixão. Eu não posso ser nem apegado ao ego, nem apegado à caridade, porque se eu me sentir prestigiado por isso, se eu me sentir gratificado de uma certa forma por isso, eu corro o risco de perder o meu ato. E é difícil a gente realizar o amor plenamente, pelo menos segundo o modelo que eu escolhi, que é Jesus. O modelo para mim de amor é Jesus. E eu me encontro muito longe de realizar aquilo que Jesus realizou de uma forma natural. Tudo o que Jesus realizou, eu sei que nós vamos realizar, todos nós, ele garantiu. Mas é para isso que a gente está aqui trabalhando, né? Mas você tem razão. Carla Morena, Paulo, não se envaideça. Mas sabe que por vaidade ou não, suas aulas auxiliam muito na minha evolução e na minha visão de vida. Compreendo hoje o que não imaginava há pouco tempo, grata. Eu que agradeço, porque esse exercício aqui, irmã, para mim está sendo fundamental.
E eu já tenho meu grilo falante aqui que pia na minha orelha 24 horas por dia, que é a Dil. Pode ficar sossegada que ela puxa a minha cordinha do balão, sabe? Quando o balão está subindo, a Dil puxa. Tem dia que ela tem vontade de bater o alfinete no balão, mas ela não bate. A Meire Vilar: oi, vó, tudo bem? Já me disseram que o senhor é seco, mas é uma pessoa extra fina. O que é isso? É vinho? Vinho seco, extra fino? É isso que você quer dizer, vó Meire? Ah, se fosse. Que a princípio dá vontade de se afastar, mas que quando quem lhe conhece vê o que realmente é diferente. Ai, que bom! Ai, que bom! Porque eu sou seco mais do que uva passa. Mas, por incrível que pareça, eu sou muito tímido. Como eu falo muito fácil, né? Eu sei cantar, modéstia às favas, eu gosto de cantar, eu nasci cantando, né? Mas eu sou muito tímido. Então, eu me afasto mesmo. Eu sou, agora, num debate, por exemplo, num estudo, aí eu sou, às vezes, até absolutamente não caridoso. Eu sou contundente nas minhas colocações. Mas eu vou trabalhando isso. Muito obrigado, Valmeire. A Carla diz: mas é humanamente normal que a gente espere pelo menos a gratidão de quem ajudamos. Não alcançamos essa evolução ainda. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas é um equívoco nosso. Porque Jesus, que curou cego de nascença, com reconstituição de órgãos visuais, córtex visual, globo ocular, retina, nervo óptico, colocando a mão instantaneamente, Jesus não permitia pensar que foi ele que realizou. Ele dizia: foi a tua fé que te salvou. Até Jesus. Então é natural pela nossa evolução, né, pelo nosso estágio evolutivo. Mas a gente tem que se vigiar com relação a isso. Quem é vaidoso, né? Eu não. É o meu vício principal. A Cleusa diz o seguinte: percebemos que auxiliamos quando nos chegam agradecendo e pensamos: será de quê? Mas eu não fiz nada. Exatamente isso. Ou eu não fiz mais do que o meu dever cristão. Essa é uma boa postura. Se alguém vem te agradecer, meu irmão, por nada. E intimamente fala: mas eu só fiz o que manda Deus. Eu só fiz o que Jesus exemplificou. É isso que eu penso hoje. A Meire: eu que o diga, perdoar é dificílimo, mas não é impossível. Depois do perdão, tornamos totalmente melhor psicologicamente. Por quê, Meire? Porque o perdão nos liberta. A gente é tolo de pensar que nós damos o perdão para o outro. Como eu sou grandioso, eu te ofereço o meu perdão. Ingênuo, tolo. Perdão beneficia a nós primeiro. Por isso que Jesus diz: perdoa 70 vezes, 7 vezes. Não é para a gente passar por trouxa. É para a gente se libertar. Dizer para as montanhas de mágoa: sai das minhas costas e vai para lá. Dizer para a montanha de rancor: sai das minhas costas e vai para lá, e se liberta. E aí consegue se elevar. Jesus sabia o que falava. Por isso que ele dedicou a sua vida, a maior parte do seu apostolado divino aqui foi para nos ensinar o perdão, a força do perdão que é para nós. Ademir Brito: quanto mais pedirmos paciência, mais conflito teremos para podermos trabalhar a paciência, sem dúvida nenhuma. Você imagina eu como médium, Ademir, tendo vivido 30 anos dentro de um fórum, onde as pessoas só se amam, estão todas ali para se conciliar, né, Aninha Guedes? Aninha é advogada também. Imagina eu, médium, sensitivo, dentro do fórum. Paciência, né? Eu tenho sim, a Dil que não reconhece que eu tenho paciência. Ana Paula Souza diz assim: apanhar faz parte da vida. Ou a gente nasce já chorando. A Cleusa diz o seguinte: consciência e autorresponsabilidade, trabalho constante. É exatamente isso, minhas irmãs, meus irmãos. Autoconsciência do dever, autoconsciência da nossa origem e da nossa destinação espiritual, da nossa origem em Deus, da nossa destinação em Deus. Esta consciência
de que estamos aqui todos, sem exceção, porque os espíritos nos garantem que estamos todos mais ou menos na mesma faixa evolutiva. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Porque Jesus, o próprio Cristo enviado, não se admitiu ser superior a nenhum de nós em aquisição de bondade. Quem somos nós? Reflexões nos mostram o quão pouco fazemos ainda. A gente não tem coragem de investigar, Cicleusa. Temos afinidades, risos, também canto. Eu vi outro dia você tocando teclado, com toda modéstia. Assim seja, irmã. E vamos trabalhando aquilo que o apóstolo Paulo nos diz. Né? Nenhum de nós tem motivos para se vangloriar perante o semelhante, mais carente, mais necessitado. Mas nenhum de nós também tem o direito de se desprestigiar, de se humilhar no mundo. E nem permitir que nos humilhem, se nós já estamos adotando uma postura virtuosa, ou seja, espiritualmente nos dedicando a seguir o exemplo do profeta que nós escolhemos para nos orientar. Como diz o apóstolo Paulo, não sou digno ainda ser chamado apóstolo, mas graças a Deus eu já sou o que eu sou. Eu fico assim me despedindo de vocês, com a gratidão eterna pelo carinho, pela dedicação que vocês, pelo tempo que vocês dedicam, pelos ouvidos bondosos que vocês disponibilizam para os nossos estudos, pelos testemunhos de vida, de fé e de verdadeiro amor fraternal que vocês dedicam a nós aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana a todos.